Os arquivos de Epstein detalham os negócios sinistros e os crimes cometidos pelo notório financista Jeffrey Epstein. Os arquivos foram divulgados ao público pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, graças à Lei de Transparência dos Arquivos Epstein, que foi sancionada em novembro de 2025. Desde então, muitas pessoas poderosas e influentes foram implicadas em diversos crimes. E só o tempo dirá qual será a punição pela associação deles com Epstein e pela vida secreta e sórdida que ele levava. Número 10. Antes de sua morte, em 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein já era bem familiarizado com problemas com a lei. Em 2005, a polícia de Palm Beach, Flórida, iniciou uma investigação sobre a vida do financista. Quando começaram a suspeitar que ele estava envolvido em crimes muito graves, a investigação revelou que ele realmente cometeu crimes que nem podem ser mencionados aqui contra pelo menos 36 mulheres, provavelmente muito mais. E ele foi preso. Ele se declarou culpado das acusações contra ele e foi condenado a 13 meses de prisão, mas sua sentença incluía permissões extensas para sair para trabalhar. Ele seria então preso novamente em 2019, quando veio à tona que ele continuava cometendo crimes semelhantes, junto com vários outros que eram muito piores. E quando o Departamento de Justiça decidiu liberar mais de 3 milhões de páginas detalhando seus negócios, a gravidade dos crimes de Epstein finalmente veio à tona. Mas elas também mostraram que cientistas em quem ele havia investido no passado continuaram a se associar com ele. Epstein havia investido milhões de dólares em vários projetos científicos, mas muitas das pessoas com quem ele trabalhava decidiram cortar relações com ele assim que descobriram quem ele realmente era. Isso é o que a maioria das pessoas faria se encontrasse nessa situação. Mas alguns cientistas preferiram ignorar que Epstein arruinou a vida de centenas de pessoas. O motivo para isso é simples, de acordo com a maioria das fontes, já que projetos de pesquisa geralmente dependem de bolsas ou investimentos para avançar. Cientistas envolvidos nesses experimentos temiam que, sem o apoio de Epstein, ficariam sem recursos e teriam que abandonar seus projetos. Os arquivos relataram que ele doou $800 mil ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts, mas a decisão gerou problemas imediatamente. 2 pesquisadores decidiram se demitir em vez de trabalhar em um projeto financiado por Epstein, e outro foi suspenso quando decidiu protestar. Os arquivos também revelaram que ele teve uma interação estranha com o físico teórico Lawrence Krauss, que recebeu uma doação de $250 mil do financista desacreditado. Em um e-mail que foi tornado público, Epstein parecia indignado depois que Krauss respondeu a perguntas da mídia sobre seus crimes. O e-mail dizia simplesmente: "Achei que tínhamos combinado", sem comentários, o que sugere que Krauss havia sido avisado para não discutir Epstein com ninguém, especialmente com a mídia. Durante essa entrevista, Krauss afirmou que as acusações feitas contra ele eram completamente infundadas e que ele não tinha conhecimento dos crimes que Epstein havia cometido. Além disso, agora se sabe que Epstein recebeu em sua ilha particular a visita de vários cientistas, entre eles Lisa Randall, que trocou e-mails com ele ocasionalmente. E em um desses e-mails, ela e Epstein fizeram piada sobre o fato de ele estar em prisão domiciliar. Ela afirmou depois que se arrepende de conhecer e manter contato com Epstein. Sabe-se que pelo menos 30 cientistas tiveram algum tipo de relação com Epstein em algum momento, por diferentes razões, e muitos deles acreditam-se que estavam cientes dos crimes que ele estava cometendo. Número 9. Não há dúvida de que assim que foi anunciado que os arquivos de Epstein seriam tornados públicos, muitas pessoas muito ricas e poderosas começaram a ficar preocupadas. Que seus negócios secretos com ele seriam revelados para todo o mundo ver, alguns tiveram mais sorte do que outros. Desde que essas páginas foram divulgadas, alguns nomes e outras informações foram editados ou ocultados por motivos que não foram revelados ao público. Outros se viram em sérios apuros ao ficar claro que não apenas sabiam o que estava acontecendo no mundo de Epstein, mas, em alguns casos, eram cúmplices.
e eles provavelmente enfrentarão sentenças de prisão. Alguns nomes mantidos em sigilo são das vítimas de Epstein, o que faz sentido, pois provavelmente enfrentam estresse pós-traumático e muito trauma. Manter seus nomes em sigilo garante a preservação da privacidade. Algumas vítimas ficaram indignadas após a divulgação dos arquivos, e seus advogados acusaram o Departamento de Justiça de falhar nas redações. Como várias fotos e e-mails foram divulgados, tornou-se possível identificar vítimas que tinham promessa de anonimato. Os sobreviventes consideraram essa falha ultrajante em declaração emitida. Eles reforçaram que seus nomes deveriam ter sido mantidos em sigilo para evitar perseguição da mídia e mais trauma. O Departamento de Justiça respondeu prontamente, dizendo que nomes, fotos e e-mails deveriam ter sido ocultados, mas um erro humano impediu isso. Os arquivos em questão foram imediatamente retirados do ar e o departamento prometeu corrigir o erro. Mas esse não foi o único aspecto controverso. Sobre as redações, notou-se que os nomes de ao menos 6 homens foram ocultados quando deveriam ser públicos. Os nomes eram de homens que possivelmente serão acusados de cumplicidade nos crimes de Epstein, levando muitas pessoas a acreditar que o Departamento de Justiça ou escondeu deliberadamente os nomes deles ou cometeu outro erro bastante grave. 4 desses nomes foram então revelados, assim como os de outras 2 vítimas dele. Foi sugerido que esses arquivos, analisados pelo FBI antes de serem entregues ao Departamento de Justiça, já chegaram com alguns nomes ocultos, e que o departamento não revisou os documentos corretamente para que os nomes dos culpados pudessem ser divulgados. Naquela ocasião, a culpa foi colocada no FBI, já que eles deveriam ter desocultado todos os documentos antes de entregá-los ao Departamento de Justiça. Número 8. Estes são tempos incertos e estressantes para quem tem o nome nos arquivos de Epstein. Mas a presença do nome não indica necessariamente que essa pessoa sabia dos crimes dele ou era cúmplice. No entanto, quase todos mencionados nos arquivos acabarão sendo minuciosamente investigados, incluindo o chefe do Comitê Olímpico de Los Angeles, Casey Wasserman. Wasserman foi alvo de críticas depois que foi descoberto que ele e a ex-socialite britânica Ghislaine Maxwell trocaram e-mails inadequados em 2003, o que normalmente não causaria muito alarde, se não fosse pela associação de Maxwell com Epstein. Ela e Epstein tiveram um envolvimento romântico nos anos 90 e após o término do relacionamento continuaram amigos. Infelizmente, o relacionamento deles era muito mais envolvido do que parecia à primeira vista. Maxwell acabou sendo considerada culpada por ajudar Epstein e cometer tráfico de pessoas, sendo condenada a 20 anos de prisão. Desde então, ela se recusou a responder perguntas sobre Epstein, como mostrou em sua participação virtual no Comitê de Supervisão da Câmara. Em fevereiro de 2026, ocasião em que ela invocou seu direito à quinta emenda. Os detalhes das trocas de e-mails entre ela e Wasserman não podem ser detalhados aqui, mas é fácil dizer que foram totalmente inadequados, nem que seja apenas pelo fato de Wasserman ser casado na época. O conteúdo desses e-mails deixou claro que os dois tiveram várias conversas impróprias que pretendiam manter em segredo. Importante destacar que nenhum dos arquivos divulgados envolve Wasserman nos crimes cometidos por Epstein e seus cúmplices. Como ele hoje lidera o Comitê Olímpico de Los Angeles, muitos acham que deveria ser responsabilizado por suas ações. Wasserman rapidamente pediu desculpas ao ser revelado seu nome nos arquivos de Epstein. E ele continuou afirmando categoricamente que ele e Epstein nunca tiveram qualquer relação pessoal ou financeira um com o outro. Mesmo após pedir desculpas, vários oficiais solicitaram que Wasserman deixasse o Comitê Olímpico de Los Angeles, pois acreditam que seu nome nos arquivos será uma distração. E isso pode afetar negativamente os Jogos Olímpicos que serão realizados em Los Angeles em 2028. Número 7. Depois que foi revelado que Peter Mandelson, o ex-comissário europeu de comércio e embaixador nos Estados Unidos, foi mencionado nos arquivos de Epstein, ele decidiu renunciar ao seu cargo no Partido Trabalhista Britânico. Ele também foi destituído do título de Alto Intendente de Hall, um cargo que também foi ocupado por seu avô.
De 1956 a 65, após sua ligação com Epstein vir à tona, mas seus problemas não terminaram aí. Mendelssohn recebeu um doutorado honorário da Universidade Metropolitana de Manchester, já que ele serviu como chanceler da instituição de 2016 a 2024. Mas quando veio à tona, em 2025, que ele tinha ligação com Epstein, suas honrarias foram rescindidas. Além disso, ele renunciou à sua bolsa honorária no St. Catherine's College, em Oxford, que havia recebido em 2018, quando seu nome foi divulgado como estando incluído nos arquivos de Epstein. Em 2025, nesse mesmo ano, ele foi demitido do cargo de embaixador britânico nos Estados Unidos. Depois que foi descoberto que ele continuou sua amizade com Epstein após a condenação do financista em 2008, para piorar a situação, foi então revelado que Mendelssohn e seu parceiro, Rinaldo Ávila da Silva, haviam recebido pagamentos de Epstein e que ele recebeu informações confidenciais e trocas de e-mails com ele em 2009 e 2010. Em fevereiro de 2026, foi relatado que a Polícia Metropolitana investigava Mendelssohn e seus negócios com Epstein, suspeitando de envolvimento em outras condutas impróprias. Isso aconteceu depois que os arquivos divulgados revelaram e-mails entre os dois. Mendelssohn havia compartilhado planos para resgatar 190 bilhões de dólares do euro em dificuldades, e ele e da Silva receberam dezenas de milhares de dólares de uma conta bancária de Epstein. Acredita-se também que Mendelssohn e Epstein participaram de outros negócios obscuros desde então. Os arquivos mostram uma imagem dele de cueca e camiseta ao lado de uma mulher, cujo rosto foi ocultado pelo Departamento de Justiça antes da divulgação. Quando questionado pela mídia sobre as fotos, ele afirmou que não se lembrava de quando foram tiradas, onde estava na época ou sob quais circunstâncias foi fotografado. Agora foi revelado que o gabinete do Reino Unido está preocupado que mais detalhes sórdidos sobre o relacionamento de Mendelssohn com Epstein venham à tona. Após isso, ordens foram dadas para que o serviço público investigasse a associação de Mendelssohn com Epstein. Enquanto servia no governo, o primeiro-ministro do Reino Unido temia que mais informações sensíveis tivessem sido vazadas por Mendelssohn. Inicialmente, Mendelssohn recusou-se a pedir desculpas por sua ligação com Epstein, alegando desconhecer os crimes cometidos, mas acabou cedendo. E em homenagem às vítimas de Epstein, ele admitiu que foi enganado por um criminoso hediondo e que deveria ter usado um julgamento melhor. Número 6. A divulgação dos arquivos de Epstein revelou que a influência de Jeffrey Epstein não se limitava apenas aos Estados Unidos, mas que ele também tinha ligações com figuras influentes em países de todo o mundo, como a Irlanda do Norte. Um homem que é mencionado é George Michael, o ex-senador dos Estados Unidos que teve participação no processo de paz da Irlanda do Norte, e que afirmou isso. Depois que Epstein foi preso em 2008, ele decidiu encerrar sua associação com ele. Michael não é o primeiro a afirmar isso só para os arquivos mostrarem que não foi totalmente sincero. No caso de Michael, sua ligação com Epstein pode ser mais grave do que se pensava, pois surgiram novas evidências, que ele não só sabia dos crimes que estavam sendo cometidos, mas que pode ter sido participante de pelo menos alguns deles, embora essa afirmação ainda não tenha sido definitivamente comprovada. Michael serviu como reitor da Universidade de Belfast entre 1999 e 2009. E depois que essas revelações vieram a público, a universidade decidiu encerrar sua associação com ele. A cidade de Belfast pode revogar sua honraria de liberdade da cidade, apesar de Michael afirmar que não fez nada errado. Desde então, ele afirmou que não fazia ideia de que Epstein estava envolvido em tráfico ou em qualquer um dos outros crimes dos quais é acusado. Mas assim como Peter Mendelssohn, ele expressou seu arrependimento por ter conhecido Epstein, já que agora essa amizade pode arruinar sua reputação. Outra ligação da Irlanda do Norte com Epstein vem na forma do ex-deputado do Partido Trabalhista, Sean Woodward, que foi nomeado secretário da Irlanda do Norte por um ano, de 2009 a 2010.
E-mails contidos nos arquivos divulgados mostraram que Ghislaine Maxwell disse a Epstein que estava planejando jantar com Woodward em algum momento. Nas mensagens, eles o chamaram erroneamente de ex-primeiro-ministro. Woodward é citado em um e-mail de 2010, onde Leslie Groff, assistente de Epstein, pergunta se deve organizar para que Epstein e Woodward vão a um evento. Woodward afirma que nunca conheceu Epstein e que nunca teve qualquer relação com ele. Sobre os 2 convites citados, ele disse que nunca recebeu correspondência de funcionários de Epstein. Ele admitiu conhecer Maxwell quando o pai dela, Robert, era deputado trabalhista. Ele acrescentou que todos que estavam envolvidos com o governo naquela época conheciam a filha de Maxwell. Mas ele segue afirmando que nunca falou com ela, nem foi convidado para jantar. Ed Irvine, o famoso piloto de Fórmula 1 da Irlanda do Norte, também é mencionado nos arquivos na época em que eles foram tornados públicos. Não era segredo que ele e Ghislaine Maxwell eram amigos e até brincou que seu nome poderia estar no livro negro de Epstein. Como ele mesmo disse, agora se sabe que Maxwell apresentou Irvine a várias pessoas ligadas a Epstein e que ela, uma vez, tentou reservar ingressos para um show do Dave Matthews para o piloto de Fórmula 1. Enviei um e-mail para Jonathan Kayden, que disse que os ingressos eram difíceis e veria o que podia fazer. Também se sabe que Irvine participou de várias festas de Epstein e que ele pode ter visto uma das vítimas do financista presente em pelo menos uma ocasião. Ele continua afirmando com convicção que essas festas não tinham nada de extraordinário e que todos os presentes estavam apenas jantando juntos. Número 5. Embora ainda haja muita incerteza após a divulgação dos arquivos de Epstein, uma coisa é certa: ele mudou o acordo de seu fundo fiduciário apenas 2 dias antes de perder a vida na prisão, para a surpresa de muitas pessoas que o conheciam bem. No dia 8 de agosto de 2019, Epstein decidiu que queria mudar a forma como seu dinheiro e propriedades seriam distribuídos após sua morte. E agora se sabe que até 44 pessoas poderiam se beneficiar dessas mudanças. A quantia em questão seria de cerca de $250 milhão. E as mudanças no acordo também incluíam a distribuição de muitas propriedades que ele possuía em países ao redor do mundo. O documento revisado foi oficializado em 16 de agosto daquele ano, quando foi assinado por seu advogado Darren Endike. Em seguida, também foi assinado por Richard Kahn, o contador de Epstein, no dia 17. O documento diz que $50 milhões deveriam ser transferidos para Karina Shuliak, última mulher com quem Epstein se relacionou. Além dessa quantia, ela também foi nomeada beneficiária do rancho dele no Novo México, chamado Zorro Ranch. Ela também deve tomar posse de uma propriedade em Little St. James, outra localizada em Palm Beach, Flórida, e outra no lado leste de Manhattan. É um dos principais focos da investigação sobre os crimes que ele cometeu. Além disso, ele acrescentou que ela deveria receber um lote de 48 diamantes e um anel de diamante de 33 quilates que ele lhe deu de presente. Certa vez, ele pensou em pedir Shuliak em casamento. Em seguida, o documento menciona seu advogado Endike e o contador Kahn, que atuaram como coexecutores do espólio de Epstein. Endike deve receber 50 milhões, enquanto Kahn deve receber 25 milhões assim que o espólio for liquidado. Ghislaine Maxwell, que foi considerada cúmplice em muitos dos crimes de Epstein e que atualmente está presa por seu papel em ajudá-lo em sua operação de tráfico, deve receber 10 milhões assim que for libertada da prisão. Mark Epstein, seu irmão, estava destinado a receber o mesmo valor que Maxwell. E seu piloto, que trabalhava com ele há muitos anos, também é mencionado como beneficiário de $1 milhão. Nem todos os beneficiários do espólio são conhecidos, pois muitos nomes foram ocultados pelo Departamento de Justiça. Mas várias outras pessoas devem receber milhões de dólares. Número 4. O chefe do Comitê Judiciário da Câmara, o deputado Jamie Raskin, pediu uma investigação sobre o Departamento de Justiça desde então. Ele soube que legisladores que analisaram os arquivos não editados de Epstein podem ter sido espionados. Enquanto faziam isso, como já foi mencionado, mais de 3 milhões de documentos foram divulgados no caso Epstein.
Depois que isso foi feito, certos legisladores foram encarregados de identificar qualquer pessoa que seja cúmplice de Epstein. O que não é uma tarefa fácil, dado o volume de informações que precisa ser processado. Fontes dizem que o Departamento de Justiça forneceu só 4 computadores para a tarefa, o que pode atrasar o processamento dos documentos por anos. Mas já estão sendo feitos pedidos por uma investigação interna. Isso ocorreu após uma foto de uma audiência do Comitê Judiciário da Câmara mostrar um documento com o histórico de buscas da congressista Premila Jayapal, enquanto ela vasculhava os arquivos. O documento estava em posse da procuradora-geral Pam Bondi, que sugeriu que alguém estava espionando os legisladores sem o conhecimento deles. Desde então, também lista vários dos arquivos que desde então foram divulgados ao público. Jayapal foi às suas redes sociais para dizer que ela considerou inaceitável o Departamento de Justiça monitorá-la e aos responsáveis por vasculhar os documentos. Ela afirmou que o documento listava exatamente os termos de busca que usou ao procurar e-mails entre Epstein e outros. Além disso, ela sugeriu que Bondi era a culpada, já que suspeitava que tinha sido ela quem permitiu que a vigilância fosse realizada. Membros tanto do Partido Republicano quanto do Partido Democrata estão exigindo respostas de Bondi, e em pouco tempo a audiência se transformou em uma competição de gritos. Eles também exigiram saber por que Bondi parecia ter atrasado intencionalmente a divulgação dos arquivos de Epstein, apesar de ser obrigada por lei a fazê-lo, o que Bondi não cumpriu. Ela também foi questionada sobre nomes mantidos em sigilo quando os arquivos foram liberados aos legisladores. Acredita-se que pertençam a vários de seus co-conspiradores em posições de influência e poder. Surgiram ainda dúvidas sobre nomes e fotos que não foram ocultados, mas já deveriam ter sido. Elas detalhavam informações privadas relacionadas a algumas das vítimas de Epstein. A deputada republicana Nancy Mace confirmou essas alegações. Quando ela acessou o sistema do Departamento de Justiça, descobriu que alguém marcava todos os documentos pesquisados. Ela acredita que mais de uma pessoa foi encarregada disso e quase certamente são do departamento. Cada legislador recebeu uma identificação individual para acessar os computadores fornecida por um funcionário de tecnologia do Departamento de Justiça. Suspeita-se que alguém do Departamento de Tecnologia deles monitora cada etapa enquanto os documentos são processados. Número 3. Sabendo o que sabemos agora, a maioria de nós nunca teria aceitado um cargo como membro da equipe de Epstein. Eles podem ter testemunhado crimes atrozes sem saber. Agora, com os documentos divulgados, sabemos que trabalhar para Epstein não era nada fácil. Juan Alessi, o gerente da casa de Epstein em Palm Beach, revelou isso. Em 2001 ou 2002, ele foi abordado por Ghislaine Maxwell, que lhe entregou um manual de instruções detalhando como as casas do financista deveriam ser administradas. Ele afirmou que assim que começou a ler o manual, sentiu-se degradado e desvalorizado. E que, em várias ocasiões, ficou surpreso com as instruções a ponto de não acreditar. Um parágrafo lembrava à equipe que nunca viam ou ouviam nada nas casas dele e só deveriam responder se fossem abordados por ela, Epstein ou seus convidados. Também não podiam comentar sobre a vida de ninguém visto nas festas. Uma instrução especificava que as atividades de Epstein e Maxwell nunca deveriam ser reveladas a ninguém. Os funcionários também não podiam revelar a localização de Epstein e Maxwell em nenhum momento. Em vez disso, qualquer pessoa que perguntasse onde eles poderiam ser encontrados era orientada a deixar uma mensagem, junto com o horário e um número para contato. Isso não estava em discussão, pois foram orientados a manter firmeza se alguém insistisse em saber. Mas, ao mesmo tempo, eles deveriam manter o profissionalismo, sem demonstrar reação a táticas de intimidação. Em certo momento, vários funcionários de Epstein foram levados de avião à sua propriedade no Novo México para um simpósio, onde receberam instruções sobre a limpeza das propriedades. Alessi trabalhou como um dos gerentes da casa de Epstein por 11 anos, entre 1991 e 2002. E agora, ele veio a público para relatar o que viu enquanto estava a serviço dele, assim que foi apresentado a Maxwell.
Ela afirmou que desde então seria a senhora da casa e responsável por administrar todas as propriedades dele. Com o passar do tempo, Alessi foi ficando cada vez mais desiludido com sua posição e depois de alguns anos, ele e Epstein mal se falavam. Disseram a ele que não podia olhar Epstein nos olhos, pois Maxwell afirmou: "Jeffrey não gosta disso." Pediram que ele olhasse para o chão ou outro lugar da sala durante as conversas. O restante da equipe foi avisado que as casas e o carro dele deviam estar sempre limpos e todos os seus veículos abastecidos com notas de $100. O tempo todo, enquanto trabalhava na mansão da Flórida, Alessi diz que via muitas mulheres indo e vindo e tinha certeza de que muitas delas não deveriam estar lá. Pela lei número 2... Em 2006, o secretário do Trabalho Alex Costa era considerado um dos principais procuradores federais da Flórida. E na época, ele estava envolvido em uma investigação sobre Epstein, que havia sido acusado de vários crimes inomináveis desde o último vazamento dos arquivos Epstein. Costa passou a ser criticado e agora suspeita-se que ele tenha cometido má conduta profissional durante a investigação. E um documento de 305 páginas supostamente contém provas disso. Após as acusações, o Departamento de Justiça iniciou investigação sobre a suposta má condução da investigação inicial por Acosta. Mas ele afirma que agiu de forma correta e tomou decisões que considerava adequadas para a situação na época. As pessoas ficaram indignadas com a revelação de que Epstein deveria ter sido acusado de uma série de crimes em 2008 após uma investigação. E que Costa decidiu oferecer ao financista um acordo judicial em vez de prosseguir com a acusação. O acordo judicial não indica que Costa fosse culpado de má conduta, mas sim acusado de mau julgamento, já que muitas das vítimas de Epstein teriam sido poupadas do trauma que sofreram se ele tivesse sido preso definitivamente como deveria ter sido. Epstein acabou cumprindo algum tempo de prisão graças à investigação de Acosta. A maioria acha que ele foi punido de forma branda e deveria ter ficado preso para sempre, não receber um acordo judicial. Isso permitiu que ele fosse libertado após apenas 13 meses em uma prisão do condado de Palm Beach, onde ele podia ficar ausente por 16 horas por dia como parte da sentença. Ele também teve que pagar indenização às vítimas e se registrar como infrator. O problema para muitos com esse acordo judicial é que Epstein continuou cometendo crimes graves contra mulheres após cumprir a sentença. Costa disse que, ao intermediar o acordo, desconhecia a gravidade dos crimes de Epstein e só agora foi informado sobre isso. Com a divulgação dos arquivos de Epstein, ele afirma não saber das pessoas de alto escalão ligadas a Epstein, e que só tomou conhecimento de quantas vítimas foram afetadas depois que elas decidiram se manifestar. As provas que foram coletadas desde que elas se manifestaram não estavam disponíveis para ele na época. Portanto, Costa acredita que a culpa deveria recair em outro lugar, não sobre seus ombros. Uma das promotoras durante a investigação de 2006, Maria Villafana, declarou que está extremamente decepcionada pelo fato de que o relatório de 350 páginas do Escritório de Responsabilidade Profissional e a investigação de Costa não foram totalmente divulgados para as vítimas de Epstein ou para o público em geral. Ela sente que, se isso tivesse sido feito, todos teriam tomado conhecimento da interferência que levou Epstein a receber uma sentença que poderia ser comparada a um tapinha no pulso por crimes muito graves. Ela acredita que ela e o FBI teriam agido juntos se não houvesse interferência na investigação, e que Epstein teria sido responsabilizado por suas ações indescritíveis, o que teria salvado muitas outras vítimas nos anos que se seguiram à sua libertação. Costa, desde então, foi inocentado de qualquer má conduta. Número 1. A vida de Jeffrey Epstein chegou ao fim em 10 de agosto de 2019, enquanto ele estava em sua cela na penitenciária metropolitana de Nova York. Desde então, muitas teorias da conspiração sobre sua morte vieram à tona, sendo uma delas envolvendo os guardas que estavam presentes naquele dia. Assim que a notícia de que Epstein não estava mais vivo veio à tona, repórteres de todo o país correram para a instalação para reunir o máximo de informações possível e na esperança de conseguirem tirar algumas fotos do corpo dele sendo transportado.
Arquivos recém-divulgados confirmaram isso. Um supervisor da prisão teve uma conversa com agentes do FBI, na qual afirmou que os oficiais da prisão elaboraram um plano para remover os restos mortais de Epstein, sem que ninguém descobrisse. O arquivo diz que os guardas do prédio arrumaram lençóis e caixas para enganar os repórteres, fazendo-os pensar que era o corpo de Epstein. Os itens foram carregados em um veículo do escritório do médico legista-chefe, que depois foi levado segundo os arquivos. O plano funcionou perfeitamente, pois os repórteres imediatamente começaram a seguir aquele veículo. Enquanto os guardas transportavam os restos mortais reais de Epstein, ele foi colocado em um veículo preto e removido da prisão sem ameaça de interferência. O plano foi executado devido ao grande número de repórteres presentes na instalação. E os guardas temiam que teriam dificuldades para sair da área com o veículo do legista, já que os repórteres quase certamente o cercariam assim que ele fosse levado embora. Ao notar muitos repórteres, um oficial da prisão percebeu a situação. Ele mandou que os guardas o esperassem na doca com os restos de Epstein e o colocassem lá quando o veículo branco saísse. De lá, Epstein foi levado a um hospital onde confirmaram seu falecimento. Ele foi devolvido à custódia federal e depois entregue ao médico legista, onde suas digitais foram coletadas em uma instalação segura, vigiada por oficiais. Os arquivos mostram que os guardas acharam um bilhete na cela de Epstein, onde ele reclamava das condições que enfrentava na prisão. Ele parecia insatisfeito com a comida, o estado dos chuveiros da prisão e os insetos encontrados na cela. Os arquivos dizem que os guardas tentaram reanimar Epstein assim que notaram que ele não respondia, mas não tiveram sucesso. Além disso, vários guardas de plantão naquele dia foram acusados de não cumprirem bem suas funções. Foi revelado que alguns guardas dormiram durante o serviço e não fizeram as verificações de bem-estar em Epstein previstas para 3 horas e 5 horas daquela manhã. Também veio à tona que ao menos 2 câmeras de segurança fora da cela de Epstein não funcionavam. E por isso tem sido impossível estabelecer uma linha do tempo definitiva do que aconteceu nas horas antes de sua morte, devido às imagens de algumas das câmeras que estavam funcionando. Sabe-se que às 22h39, no dia 9 de agosto, alguém vestindo um uniforme laranja subiu uma escada até a área onde Epstein estava detido. Provavelmente acompanhado de um guarda, o que não deveria ocorrer, pois dizem que todos os outros detentos estavam em confinamento. Ainda não se sabe se essa pessoa teve algo a ver com a morte de Epstein ou se as imagens não têm nenhuma relação. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Desconhecidos e vejo vocês no próximo vídeo.